Muito boa noite para todos aqueles que nos acompanham. Não se esqueçam de fazer a subscrição no canal ou de pôr o seu like para que o canal possa crescer ainda mais. Para aqueles que nos acompanham, o português angolano existe? Eis a questão. Hoje lhe vamos falar propriamente sobre o português angolano, que para muitos é um caso bicudo, para os outros afirmam que o português angolano existe. O português falado em Angola, conforme afirmava a malograda professora Nélia Minga, que as línguas nacionais apropriaram-se do português e este português ganhou uma forma independente, uma forma diferente do português europeu, e assim os estudiosos, como os linguistas, os antropólogos, os etnólogos, chamaram-no então de português angolano. Este português, por influência das línguas nacionais, como na região mais ao norte de Angola, teve a influência do Ibinda e as suas variantes. Para o centro-norte, teve a influência do Kikongo, a influência do Kimbundo. Para a região centro de Angola, teve a influência do Umbundo. Para o leste de Angola, teve a influência do Chokwe e as suas variantes. E para a província de Cunene, a província de Namibe, quando o Cubango teve então a sua interferência através da língua Mpunda e da língua Nkung, assim como do Nhanek e as suas variantes, Olo Nhaneca, Olo Chipungu, Olo Hamba, assim como Olokumbi. Teve também a influência do Ochiquanyama, Oxiwambo. Todas estas línguas nacionais acabaram por fornecer alguns vocábulos ao português, e este português hoje ganhou esta autonomia, esta independência e esta diferença do português europeu. Razão pela qual hoje os estudiosos chamam-no de português angolano. É um português que, na visão do professor Paulino Somadriano, está em crise porque carece de uma norma, pois hoje as instituições de ensino primam mais pela norma do português europeu. Mas vejando muito bem, estamos num contexto diferente, povos culturalmente diferentes, nos é obrigado a falar o português segundo a luz da gramática normativa aplicada pelo português europeu. Quando os estudantes confrontam com esta norma apenas quando estão nas instituições e quando estamos diante da sociedade, confrontamos com aquilo que o professor Paulino Somadriano, no seu livro A Crise Normativa do Português em Angola, chamou de normativo. O normativo é aquilo que a comunidade linguística aceita como certo. Há quem diga que existe uma forma certa de falar o português, mas para os linguistas, para os sociolinguistas, para os etnólogos, para os antropólogos, não existe uma forma certa ou errada de falar uma língua, só existe o adequado e o inadequado. O adequado é conforme os falantes vão falando, de acordo à luz da gramática normativa da língua. E o inadequado é de acordo à norma estabelecida pela comunidade dos falantes, ou a forma desviante da gramática normativa. Mas aquilo que eu falar, se o meu alocutário puder compreender, segundo a linguística é dado como certo. Porque, apesar da questão política,
O objetivo da língua em si é o fator comunicativo. Fora do fator comunicativo, há uma outra função que a língua desempenha. Há quem diga que eu vou na praça e há quem diga que eu vou à praça. Para o português europeu e para a norma do português, há quem diga que eu vou na praça está errado e eu vou à praça está certo. Mas eu vou à praça está certo, eu vou na praça está certo. Porque é a comunidade de falantes que define aquilo que será a sua norma. Para nós aqui em Angola, eu vou na praça, compreendemos e aceitamos. Então para nós está certo, não está errado. Mas para os portugueses e para os professores de língua portuguesa, não aceitam. Porque eles defendem uma norma que é a norma do português europeu. Mas para a comunidade de falante, defendem aquela norma que é instituída pela comunidade. Que é aceita pela comunidade. Porque são eles os falantes, são eles que dominam os seus códigos linguísticos e codificam. Então, o português angolano existe e é um português hoje que vai ganhando cada vez mais a sua autonomia e esperamos que no futuro próximo tenha uma norma para que seja defendida a nível de ensino. Muito obrigado.